Graça e paz, amado e amada de Deus, esse encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, hoje vamos meditar sobre uma palavra do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu gostaria que vocês tentassem se projetar ao tempo em que ele vivia, que é o tempo da igreja primitiva, né? Então, a igreja nasceu ali com os apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. O Deus que esteve entre nós e que veio para nos resgatar, veio nos reconciliar com Ele, pois andávamos desgarrados, né? Perdidos, cada um no seu caminho. E Ele não só veio nos chamar ao arrependimento e à conversão a Ele, mas também veio se sacrificar, veio morrer para pagamento do pecado de todos aqueles que se arrependessem e se voltassem a Ele. Então está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 13, diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados na cidade de Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede do erro, nem de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Amados, atuando eficazmente em vocês, os que creem na palavra de Deus. Vamos orar? Paizinho amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por ter nos deixado, ó Deus, a Tua santa palavra, a Tua santa semente, para que nós hoje, centenas de anos depois, pudéssemos Te ouvir
e entender aquilo que desde o princípio o Senhor tem ensinado às pessoas, aos seres humanos, para benefício nosso, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito esteja nos ajudando a compreendê-la e a refletirmos a respeito dela, para que ela produza em nós frutos dignos e nos conduza, Paizinho, pelos caminhos seguros, para que um dia possamos estar na tua presença, sem ter do que nos envergonhar, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, a mensagem de hoje é a mensagem que lota as igrejas e o Evangelho da salvação. Existe uma contradição entre a mensagem que é pregada em inúmeras religiões, fundamentada em vãs filosofias, fundamentada naquilo que atende às necessidades e os desejos do coração das pessoas, e a mensagem do Senhor para a nossa vida, uma mensagem que salva. Amados, hoje existe uma mensagem que tem lotado as igrejas, que é justamente fundamentada em sórdida ganância, no status e no poder, cuja motivação é um orgulho e que não está centrada em Deus, mas centrada no homem, centrada no ser humano. Então cada um tem buscado aquela mensagem que melhor atende os seus próprios desejos, mas estão se afastando de Deus. Nesse sentido, é uma mensagem que molda Deus aos desejos do coração do ser humano, para satisfazer a sua própria vontade. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada que existe para atender às necessidades do ser humano. E aí então, se aproveitando disso, esses mensageiros se aproveitam da fé das pessoas. E eu não estou dizendo que as pessoas são vítimas delas. Não são, amados. Não são. Elas vão e elas se vendem em troca de benefícios. Então elas fazem grandes ofertas em dinheiro, em bens, porque esperam ter de volta uma obrigação de Deus para com elas. Amados, isso não é bíblico, isso é demoníaco. Quem busca as igrejas para satisfazer as próprias vontades, necessidades e desejos, não estão indo lá buscando o Senhor da igreja. Espero que vocês entendam isso. E eu também não estou aqui, como o apóstolo Paulo falou ali para a igreja de Tessalônica, eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para trazer uma mensagem útil a vocês, para que vocês se libertem de eventuais enganos e para que vocês se voltem, se arrependam e se voltem para o verdadeiro Deus. E Deus pode fazer muito mais do que você precisa, muito mais do que você tem pedido em oração. Ele tem todo o poder para trazer cura, para fazer prosperar os teus caminhos, mas não é isso que você deve buscar nele. Isso é apenas uma consequência de um relacionamento que você buscará com Deus. E ele pode sim fazer isso, mas essas coisas não devem ser a motivação pela qual vocês irão buscá-lo, mas uma consequência. Amados, o apóstolo Paulo aqui, ele estava tão preocupado com isso que resolveu escrever aos irmãos lá de Tessalônica. Era uma autodefesa, Ele estava, porque o que estava acontecendo, Existiam ali falsos mestres
E já desde o tempo de Jesus Cristo, né, a religião havia se transformado numa oportunidade de enriquecimento, de status, de fama. Então Paulo, ele abriu mão de tudo a que ele teria de direito, né? E ele trabalhou com as próprias mãos para que ninguém pudesse acusá-lo. Escuta, você está aqui porque você tem ganância, você está interessado no dízimo e nas ofertas dessas pessoas. Então o apóstolo Paulo trabalhou com as próprias mãos, para que isso não fosse um motivo de desabono ao mensageiro e com isso a mensagem de Deus ficasse em segundo plano, fosse atacada. E o apóstolo Paulo, ele também vai falar ali com um jovem presbítero, né? Um jovem pastor que ele discipulou para dar continuidade ao evangelho depois dele, chamado Timóteo. E veja o que ele diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, veja, se não é isso que está acontecendo hoje. A mensagem que lota hoje grande parte das igrejas que se dizem cristãs é justamente essa que inventaram fábulas segundo o desejo do coração, segundo a cobiça do coração de cada um dos seres humanos que hoje fazem parte delas. Amados, Deus não vai se moldar ao seu desejo. Ele é Deus. É você que precisa se voltar a Ele, se moldar a Ele, aos seus mandamentos, dos quais, ou de todos, eu diria, entendemos que o amor é o que permeia tudo isso. Se vocês lerem os mandamentos de Deus dados lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, vocês vão ver que os 4 primeiros mandamentos retrata o amor a Deus, como devemos amar a Deus. E os outros 6 mostra como nós devemos amar o próximo. Jesus resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso não está fazendo com que aqueles mandamentos fossem apagados. Ao contrário, Jesus vai dizer isso lá em Mateus, no capítulo 5, que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la, como de fato cumpriu, para dar exemplo. Amados, nos tempos de Jesus e do apóstolo Paulo, a religião ela estava assim, corrompida e sendo usada lá por charlatães, filósofos, mestres, religiosos, etc., como um meio de enriquecimento. Então a grande pergunta, amados, que fica aqui nessa nossa reflexão, nesta advertência que o apóstolo Paulo faz, por que as pessoas rejeitam a Bíblia? Por que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Por que elas leem de tudo, assistem tudo, ouvem filósofos, gurus, grandes pensadores, entre aspas,
grandes pensadores aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus são completamente ignorantes, porque a nossa sabedoria não sequer ela se aproxima da sabedoria de Deus. Mas por quê, né? Por que as pessoas preferem dar ouvidos a isto do que a Deus, do que ler e ouvir as Escrituras, né? Por que algumas pessoas dizem, né, que a Bíblia é um livro difícil de se compreender e usam isso como desculpa para não ler? Porque tem palavras que não conhecem. Mas, amados, quando eu tenho interesse por alguma coisa, eu vou no Google, eu pesquiso, eu vou no YouTube, eu pesquiso, eu converso com pessoas especialistas naquilo. Eu não meço esforços para entender aquilo que eu não compreendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas buscam aquilo que elas gostam, que elas entendem, que elas têm intenção. Em outras palavras, amados, e você pode não gostar do que eu vou dizer. Se você se interessa por todas essas coisas e não mede esforços para compreendê-las, mas rejeita a palavra de Deus por ser difícil, é porque o teu coração está distante de Deus. É porque o teu desejo não está pelas coisas de Deus, mas para as coisas do mundo. Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A salvação, amados, ela vem pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, que atua fortemente pela palavra no nosso coração. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Você pode não gostar, então, amados, do que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu não estou aqui de novo falando para te agradar, eu estou falando algo útil para você. Eu estou falando por amor e para que você reflita sobre isso e busque ao Senhor. Prefira as coisas de Deus. Pode buscar as coisas do mundo, não tem problema, né? Entendendo que o que eu me refiro não são os pecados. Eu estou me referindo à sabedoria humana, né? À psicologia. Eu estou me referindo às coisas que realmente são importantes para o nosso relacionamento. Mas elas são muito superficiais. Toda a ciência humana, ela precisa passar por um filtro que é a palavra de Deus. Se ela contradiz a palavra de Deus, ela é inútil para nós. Entende isso? A maturidade vem pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Então, amados, se você está se reconhecendo, eu vou repetir o que o precursor de Jesus disse, né, João Batista, e o que Jesus pregou quando veio ao mundo. Arrependa-se, converta-se ao único Deus verdadeiro e aos seus caminhos. Busque a vida eterna, amados. Não se preocupe só com essa vida que é passageira. Deus pode te dar essa vida de forma abundante, mas existe uma outra que é eterna. Essa dura muito pouco, é como a neblina. Daqui a 1 minuto pode expirar, mas o que resta é a eternidade. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus havia contado uma parábola à multidão que o acompanhava. Era a parábola do semeador. Na verdade, é uma parábola que contava que um semeador lançava sementes em terras, tipos de terras, solos diferentes. E os discípulos ficaram incomodados com isso, porque a multidão não entendia. E aí Jesus explica. E olha a explicação de Deus para aqueles
discípulos e apóstolos, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amados, em outras versões, diz que de mau grado ouviram a palavra de Deus. De mau grado. E é isso que acontece. Quando a gente ouve de mau grado, a gente não procura entender. A gente ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Só quando me interessa eu vou e pesquiso. Amado, se o teu coração está endurecido e de mau grado você tem ouvido a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo. Peça a Ele que desperte no teu coração o desejo por conhecer, por entender, para que essa palavra produza frutos no coração e na vida dessa pessoa. Deus nos aconselha lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E aí, amados, se cumprirá uma promessa do Senhor, que está em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 28, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus mandamentos, estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amados, o apóstolo Paulo estava dizendo que a pregação dele não se baseava no engano, mas na verdade de Deus. O apóstolo Paulo dizia que ele foi aprovado para pregar o Evangelho de Deus. E para que a mensagem dele fosse ouvida, a mensagem dele, que era de Deus, como ele disse, de fato, a palavra de Deus, para que ela fosse ouvida, ele precisou defender-se como mensageiro. E por isso ele agiu irrepreensivelmente, não dependendo de ninguém e sofrendo afrontas, perseguições, apedrejamento, açoite, defendendo a mensagem de Deus até a morte. Ele, como todos os apóstolos, fizeram isso, para que aquela mensagem chegasse até hoje, até nós. E ninguém ousou destruir a palavra de Deus. Vou corrigir. Ousou sim, mas não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados pela vontade do ser humano. Ele é Deus.
não nós. Então, amados, não busque um Deus para se adaptar aos teus desejos e necessidades, porque esse é falso, não é verdadeiro. Você está cultuando algo que é uma mentira e não pode te salvar. Antes, busque o Deus verdadeiro, peça perdão a Ele, se converta dos seus maus caminhos. E Ele não só te dará uma vida abundante, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme diz a sua palavra. Mas Ele é soberano para fazer isso. E como um pai, Ele vai agir não de acordo com o nosso desejo, mas com relação àquilo que nós de verdade precisamos para o nosso amadurecimento e para a nossa salvação. Nós somos os seus servos. Nós estamos aqui para fazer como fizeram os apóstolos, pregar a verdade, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Mas algo útil para a salvação de todos os que creem. Vamos orar? Pai amado, eu oro por amor a todas as pessoas que ouvem este devocional, Senhor. Pai, abre os ouvidos, os olhos dessas pessoas, que o coração delas entendam a Tua verdade, que elas discernam, Senhor, as fábulas do que é verdadeiro, a mentira do que é a verdade. E busquem de todo o coração Te conhecer, Pai. Assim como elas têm desejo por tantas outras coisas deste mundo. Aprender tantas coisas, que elas busquem também aprender a respeito do Senhor. Conheçam o Teu amor, o Teu poder, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, tenham uma semana de bênção, na presença do Senhor, andando no centro da sua vontade, e com o coração desejoso de conhecê-lo cada vez mais. Se vocês quiserem trocar ideias, se vocês não entenderem alguma coisa e quiserem perguntar, seja aqui através do canal do YouTube ou, para quem me conhece, através do e-mail ou de mensagens de WhatsApp, eu terei o maior prazer de explicar à luz da palavra de Deus. E que a gente não vá nem além, nem fique aquém do que o Senhor já revelou. Porque conforme Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos descendentes. As encobertas pertencem ao Senhor. Aquilo que Deus não quis revelar, Ele não revelou. Muito embora as fábulas tenham sido inventadas por sórdida ganância. Amo vocês.